Bom domingo à tarde, 3 de julho de 2022. Sou o Padre João Maria. Mais uma vez venho tecer algumas reflexões sobre a nossa conjuntura. Esta semana realizou-se a cúpula da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em Madrid. Milhares de manifestantes se organizaram nesta cidade espanhola para dizer não à OTAN. A guerra na Ucrânia era o principal assunto, junto com a aprovação de novos países membros. O presidente russo, Vladimir Putin, fez uma jogada completamente errada ao iniciar o ataque armado ao país vizinho. Mas as provocações do Ocidente foram muito grandes. A OTAN procura expandir sua aliança rumo ao Oriente, por motivos econômicos e geopolíticos. E a ameaça de incluir a Ucrânia tem provocado a Rússia. O golpe de 2014 e a não manutenção de acordos selados na década de 1990, após a queda, o ocaso da União Soviética, foram sentidos na Rússia como provocações e ameaças. Não se deve duvidar das intenções norte-americanas de querer levantar sua economia e seu controle policialesco mundial, após a queda brusca de sua economia e a diminuição da influência mundial, depois de muitas guerras mal sucedidas. Mas em vez de impedir o avanço da aliança anti-russa, a ocupação da Ucrânia proporcionou o seu fortalecimento. A proposta de aumentar os gastos militares na região e de enviar tropas para as fronteiras russas no encontro de Madrid foi exatamente o que a Rússia não queria e não deve ajudar na construção da paz. A destruição sistemática de alvos civis pelas tropas na Rússia, na Ucrânia, são revoltantes e inaceitáveis. Mesmo provocado, a política russa deveria ter tido mais cuidado nas suas decisões e evitar o confronto bélico. Os cálculos de Putin de conseguir facilmente e rapidamente uma intervenção no país vizinho se mostraram errados. O conflito promete ser de longa duração. Esta, pelo menos, é a perspectiva com a qual trabalhou a cúpula na Espanha. E as consequências para o abastecimento alimentar e de combustíveis para muitas famílias podem durar anos. A OTAN acusou também a China de estar procurando ampliar sua influência no mundo. Enquanto o país mais populoso do mundo opõe-se à política da OTAN, que chama de Nova Guerra Fria. Os Estados Unidos buscam exatamente isso há décadas, para recuperar seu poder e seu controle sobre o planeta. Tanto faz com Trump ou com Biden. Os dois dizem Make America Great Again. Fazer a América do Norte grande de novo. Essa aqui é a política norte-americana. Em nossa casa, o presidente da República está desesperado. Sabe que será difícil reeleger-se em outubro para um segundo mandato. Continua tentando desacreditar as urnas eletrônicas. O general Braga Neto, candidato à vice na chapa de Bolsonaro, ameaçou na semana passada, na sexta-feira, 24 de junho, em encontro com empresários no Rio de Janeiro, ameaçou com a suspensão das eleições, se o Superior Tribunal Eleitoral, chefiado por Alexandre de Moraes, não atender às exigências de auditoria do resultado, como quer o presidente e a cúpula do Exército.
continua insistindo no voto impresso, que em épocas não muito distantes foram a principal forma de alteração dos resultados eleitorais, de corrupção eleitoral. Os perdedores de amanhã querem reintroduzir no país a corrupção e a bagunça eleitoral que existiu em décadas passadas. Os seguidores do presidente espalharam até uma notícia de que um suposto general Tácito Cavalcante, que não existe, teria sido nomeado ministro de Defesa com a tarefa de preparar um golpe. O desespero impera também nos grupos neonazistas, que se sentiram bem à vontade para praticar crimes durante o desgoverno de seu chefe. Com apoio da bancada do PT, uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional, a do número 1 de 2022, foi esta semana aprovada no Senado. Ainda deve ir para a Câmara. A PEC cria uma série de benefícios, benesses, para a população mais pobre e para setores influentes da sociedade. Amplia o valor do Auxílio Brasil para R$600, porém não recupera o valor de compra do auxílio emergencial de 2020 por causa da alta da inflação. Estendeu seu alcance para todas as famílias em situação de extrema pobreza, o que não era o caso com o Auxílio Brasil. No entanto, é uma medida necessária, porém meramente eleitoreiro, porque só vale até o final do ano. A PEC cria ainda um subsídio diesel para caminhoneiros e uma ajuda combustível para taxistas e mais outros benefícios. A bancada do PT fez a proposta já em 2021, mas ela foi negada. Hoje são 41,6 bilhões de reais que violam o que determina a Emenda Constitucional 95 de Michel Temer, de 2016, que congelou por 20 anos os gastos sociais. O ex-ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, alertou que há 3 meses do pleito eleitoral, esse tipo de introdução de políticas sociais é proibido pela Constituição. É usar a máquina do Estado e recursos públicos para fazer propaganda eleitoral. Somente em situação de calamidade ou emergência pública promulgada, tais políticas poderiam ser introduzidas, o que não é o caso. Não se discute a situação desastrosa em que se encontra o país. A fome e a miséria não são uma fatalidade, nem resultado de causas naturais. São consequências diretas de uma condição da política durante os últimos anos, desde 2016 pelo menos. O governo teima em manter o preço dos combustíveis e do gás atrelado ao mercado internacional e ao dólar, mesmo que o petróleo é nacional. A entrega sistemática da exploração do petróleo a empresas estrangeiras e a venda das refinarias e distribuidores de combustíveis e gás para iniciativa privada embutiram nos preços custos que não são reais despesas, como custos de transporte, de importação, ou de taxas alfandegárias. Para onde vai então este dinheiro? Desaparece no bolso dos acionistas. Aumentou seus lucros. As agressões constantes à agricultura familiar, em claro apoio ao agronegócio de exportação, esses sim provocam a fome, proporcionalmente maior nas áreas rurais do país. O governo foi totalmente omisso durante a pandemia em garantir renda para as famílias,
de tal forma que hoje mais da metade delas não tem como se alimentar diariamente. E o desemprego continua atingindo mais de 10 milhões de trabalhadores. Com 41 bilhões de reais que podem ser liberados pela PEC, o candidato do PL poderá se gabar de estar beneficiando os pobres e pedir os seus votos para um segundo mandato. Essa prática, como já disse, a Constituição proíbe. Precisa ser lembrado no momento da eleição. O governo deteriora a situação durante mais de 3 anos e meio e cria benefícios para os últimos 5 meses. Há uma categoria que não pode se queixar. Os 1 milhão de militares brasileiros que nos últimos 10 anos viram o valor real de seus soldos aumentarem em 30%. A maioria das demais categorias de funcionários públicos não chegaram a 10% do aumento real e muitas perderam renda. Sem falar do salário mínimo, que perdeu totalmente seu valor de compra nos últimos anos. Por total falta de interesse do Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde decidiu alterar a data da Conferência Nacional de Saúde Mental para o mês de maio do próximo ano, de 2023. A situação da saúde mental no Brasil se agrava a cada dia. Por um lado, pelo aumento do consumo de drogas, pelo outro, por causa das consequências da Covid-19. Não há um combate eficaz às drogas e ao narcotráfico, sobretudo no Brasil. A morte de Bruno e de Dom no mês passado pode ter ligação com rotas de tráfico de drogas. Os aviões da FAB eram Forças Armadas, Forças Aéreas Brasileiras, eram utilizados desde 2013 para transportar drogas, diz uma denúncia no site da UOL. E como foi detectado em 2019, quando o militar foi preso na Espanha com 38 quilos de drogas. Podem ter sido mais de 30 viagens com drogas em aviões militares, sem que a aeronáutica o percebesse, imagine. O fim da corrupção, ponto decisivo na campanha do capitão expulso do exército, campanha de 2018, mostra-se uma grande piada. Em Alagoas, o presidente faz campanha ao lado do ex-presidente Collor de Mello, que sofreu impeachment por corrupção. Todas as investigações de corrupção que têm como alvos sua família, os seus amigos, seus apoiadores, estão sendo boicotados ou os delegados transferidos, delegados policiais. O Procurador-Geral do Ministério Público Federal, Aras, engaveta ou não encaminha investigações, e o presidente coloca em sigilo de 100 anos os casos que envolvam esse pessoal e ele mesmo. Belo combate à corrupção. Mas ele mesmo não conseguiu se salvar de condenação em segunda instância de uma agressão à jornalista Patrícia Campos Melo. E não querendo demitir Pedro Guimarães, o presidente da CEF, da Caixa Econômica Federal, acusado de assédio sexual e que instalou uma gestão de terror no banco, o capitão teve que conceder um tempo a seu amigo íntimo para este pudesse pedir demissão. Mas a paciência de muita gente no Brasil